A Voz da História de hoje recebe um fotógrafo que, sem querer e sem pensar que estava criando um registro histórico importantíssimo, fotografou a Fortaleza da década de 70. Ele é, assim, o agradecimento que a gente tiver para o Nelson é pouco, porque se não fosse ele, nós não teríamos tantos registros dessa cidade que estava em transformação, né? Que foi a cidade que ele fotografou. Nelson Figueiredo Bezerra. Obrigada, querido. Que honra. Muita honra de tê-lo aqui, viu, Nelson? Eu é que agradeço, porque eu ficava pensando comigo, o que é que eu vou fazer com esse material? Ninguém vai ver. Aí apareceu um anjo, foi a Patrícia Veloso, foi o primeiro anjo, foi a Patrícia Veloso, que conversou comigo e nós passamos alguns meses trabalhando, selecionando as imagens. Eu levei todo o meu acervo para ela, de Fortaleza, e pelo fato de eu prestar serviços para a agência dela de publicidade, apesar dela ter um esposo fotógrafo também, mas algumas coisas eram comuns. E então ela fez um trabalho maravilhoso, melhorou o que eu escrevi, ela melhorou 300 vezes mais, porque ela é uma pessoa de sensível, né? Sensibilidade. E eu só tenho que agradecer a ela, a primeira. E a segundo anjo foi esse senhor aqui que veio cutucar sobre o livro de hoje. E a terceira anja vai ser você, porque eu estou tendo essa oportunidade. Obrigada. De mais uma vez poder agradecer o que vocês estão fazendo. Seu trabalho. O que eu fiz está feito. Agora eu agradeço a vocês, porque vocês estão valorizando um trabalho que eu fiz, que eu nem tinha. Mas é muito valorizado o seu trabalho. Essa pretensão. Nelson, eu queria começar com essa foto. Muito boa. Que é a foto da casa que você morou? Isso. Quem fez essa foto? Essa foto foi feita ou por minha mãe, ou essa foi foto feita para minha mãe, ou foi por mim, porque a minha mãe tinha uma máquina fotográfica boa, e então eu era o fotógrafo da família quando ela não fotografava. Mas essa foto é muito antiga. Ai, não. Tá aí, 1940, né? E esse portãozinho, como é lindo. Não, pois é. Então você já nasceu nessa casa? Nasci nessa casa. A história dessa casa, essa casa era muito agradável. O meu avô fez uma viagem para a Europa com os amigos, foram passear no Egito, em outros países e tal. E aí, ele passando pela Inglaterra, ele comprou 2 plantas de casa. Uma das plantas, ele fez o sítio dele, que é ali na rua Costa Barros, onde hoje é o Colégio Darwin. Ah, sim. Ali era o sítio. Então é Delfonso Albano com Costa Barros. E Delfonso Ele Albano... morou ali? Não, ali era o sítio. Era o sítio dele. Era o sítio, porque na frente daqui dessa casa, onde funcionou o DAER e o Colégio João Pontes, era a casa do meu avô. A casa do meu avô era em frente, era né? aqui e ocupava o quarteirão todinho até a Barão de Aratanha. E aí ele mandou construir a casa dele do sítio, que ficou ótimo, porque a parte da frente da casa estava para o lado do nascente e as outras peças para o lado do sol. Essa daqui ele mandou construir, e onde eram os quartos da gente, tudo do lado do sol, aqui tudo do lado do sol. A sala da casa do lado do sol. Agora, a garagem do carro na sombra, a lavanderia era na sombra. Meu Deus! O que mais? Todas essas coisas eram na sombra. E tudo que a gente andava, aqui que era na frente era a sala, e aqui tinha uma sala aqui e outra aqui. E aqui em cima os quartos. Olha, de tarde, isso aqui era um fogareiro. O forno. Aí meu pai mandou plantar essa árvore aí para poder amenizar, não é? Nelson, essa casa é a que foi do Colégio Cearense, comprou? Foi? Foi. E que foi o centro... O centro de línguas. Foi o centro de línguas, isso. Isso quando meu pai faleceu. Eu já entrei nessa casa muitas vezes, porque eu estudei em Cearense. Então a gente fazia inglês, né? E atravessava. Acho que tinha também aula de redação aí. Aí os maristas descobriram um poço de água mineral
lá dentro do colégio, água mineral. E aí eles fizeram uma empresa que vendia água mineral, e o meu pai, pensando que o lençol freático da água mineral era grande, aí no nosso quintal, aí atrás, lá atrás daí, aí mandou fazer um poço profundo, mais de 50 metros de profundidade. Achando que de água mineral. De água mineral, e a água mineral foi embora para outro canto. Mas foi bom, porque nunca teve problema de faltar água lá em casa. Aí é na Jaime Benévolo com Clarim de Queiroz. Clarim de Queiroz. E essa aqui, Nelson? É a do seu avô? É a do meu avô. Que é dali, olha, gente, pelo amor, olha essas ruas até limpas. A avenida, até a rua de trás, que era a rua Barão de Aratanha. Ou seja, aqui é a calçada da sua casa. Isso. E aqui era do seu avô. Depois virou um colégio, não é? Primeiro foi o Daer. Primeiro, quando o meu avô faleceu, o herdeiro desta casa alugou para o Daer. O primeiro local de trabalho do Daer foi aqui, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagens. Era aí. E depois, quando o Daer construiu a casa, a sede na Rua Assunção, sim, aí a minha tia alugou para um colégio. João Pontes. Alugou para o João Pontes. Você, quando fotografou aí, ela, nessa época, década de 1940, ou 1960 e alguma coisa, porque eu já tinha recebido a minha máquina minha Minolta. Eu tinha recebido uma Minolta, que meu pai me deu, minha mãe, né, me deu uma máquina Minolta, e 35mm era uma coisa maravilhosa, essa Minolta. Ganhou nos 15 anos, foi? Minolta. Foi nos 15 anos que você ganhou? Foi. E eu não me lembro, porque a minha mãe ela fotografava muito. Minha mãe era entendida. Ela tinha uma máquina que abria um folezinho, essa maquininha. Eu acho que eu ainda tenho essa máquina. E ela fazia muita coisa boa. A nossa infância toda foi fotografada por ela, por minha mãe. Eu queria começar a gente conversar sobre algumas fotos que você fez, tá certo? Aí eu queria começar aqui pelo centro. Ó, essa foto de 1972, por exemplo. Muito boa, muito boa. Era o meu caminho, que eu todo dia eu fazia para ir lá para trabalhar. Era por essa rua. E aqui, desse lado esquerdo, residiam muitas famílias. Aí já tinha poucas. Nessa época já tinham poucas. Mas era muitas pessoas que eu conhecia. Esse aí é Pedro I, né? É Pedro I, pois é. Olha aí, curso de taquigrafia. Era, onde eu estudei para fazer concurso do Banco do Brasil, datilografia. Datilografia. Tinha os concursos, né? Hotéis no centro, né? Agora, isso tudo já substituindo, né? As residências, né? Total, não tem mais. Imagino que não tem mais. Aqui virou uma escola. Aqui virou uma escola. Esse aqui? Virou uma escola. Aqui é o prédio do Banco do Nordeste. Depois desse quarteirão é o quarteirão do Banco do Nordeste. Essa foto ela é de 72. 72, né? 72, pois é. Né? E aqui do lado esquerdo tinha um pessoal da família da minha mãe. Aqui? Depois da esquina. Aqui? Aí tinha algumas pessoas da família da minha mãe. E a gente sempre vinha aí. E o trânsito já era meio confusozinho, não? Mas nesse tempo, no tempo da que eu estou falando, antes disso. Eu estou falando antes da foto. Eu ainda criança, sim, que a gente ia visitar essas parentes da minha mãe. Era muito bom esse bairro, porque o Parque da Criança está Está antes, o Parque da Criança. E o Parque da Criança era onde todas... Deixa eu me situar aqui. O parque, é como se o Parque da Criança estivesse para cá. Aqui é Pedro Pereira. Essa rua vai passar na frente do parque. Sim. Vai passar na frente. Aí passa pela igreja. Passa pela igreja. Na nossa infância, todos os dias... E aqui em direção
Aqui? Daqui para lá é o senador Pompeu. Isso. Mas tá o Parque da Criança vindo para cá. Entendi. Atravessa, a igreja fica do seu lado direito e do lado esquerdo o Parque da Criança. E o Parque da Criança era muito bom, porque a criançada, com as babás e outras pessoas, todas as tardes a gente ia para lá, porque lá tinha escorregador, tinha um senhor chamado Onélio Porto, que é parente da minha mãe, do Aracati. Ele era o responsável pelo zoológico que ele criou no Parque da Criança. Aí lá tinha macaco, tinha... Jura? Tinha aquele do nariz grande, assim, aquele bicho... Uma espécie de tamanduá. E tinha... a parte do açude daquela água, né? Tinha uma ilha, né? E ali ele criava... um lago, né? Um lago no ali. meio, né? Aí ele criava peixes lá. Era uma coisa maravilhosa o Parque da Criança. Muito bom, e saudável. É tão lindo, né, Nelson? É tão lindo. Tranquilidade. Um tempo maravilhoso, viu? Uma foto dessa que você fazia de um flagrante do cotidiano aí, né? Aí era uma manhã qualquer aí. Dava vontade, tu já pensava que ia virar um arquivo? Não pensava. Por que você fotografava, por exemplo, uma cena dessa? Olha, tá difícil eu responder. Mas então era isso, né? Você andava com a sua máquina. Eu gostava de registrar. Muito bom. Isso aqui é... Olha aí, gente, o comércio, né? O Ronce inaugurou isso aí. Aqui o Ronce, ó. O Ronce inaugurou e eu fotografava para Pernambucana. Para Pernambucana. E algumas coisas... e para uns outros clientes. Agora, essa foto foi propriamente para o Ronce. Para o Ronce, né? Foi para o Ronce que eu fiz. Lotado, gente, olha aí. E tinha um cinema lá, tinha mais uma coisa... Perto do Natal, né? E essa foi para o Ronce mesmo que eu fiz um catálogo. Aí, para quem tinha curiosidade de conhecer como era o Ronce, né, por dentro. Tá aí, barato todo dia. Olha, Ronce é Ronce, barato todo dia, né? Todo dia. E aí a parte de baixo, né? Aí como é que eu subo aqui? Ó, não, a parte de baixo, porque o Ronce tinha o primeiro andar, né? Tinha o primeiro andar, Tinha mais fantástico. De um, não eram 2 andares para cima, não? Acho que só um. Aí essa... e aqui já é outra foto. Pronto. Aí aqui é aparente. Aí foi para um catálogo que eu fiz isso aqui. E Perucas Canecalon foi para mostrar também o comércio de Fortaleza. Foi alguma coisa que eu fiz esse catálogo para mostrar que eu fotografei essas lojas. O que é mais interessante, gente, é a espontaneidade, não tem ninguém pausando para a foto. Então a gente vê de fato como é que era assim, o cotidiano, não é? De compras. Exato. As pessoas iam muito, né? Era só tinha um centro também, não é? Agora, a maioria... Gente, o nome das peruca é a marca. A maioria das minhas fotografias sempre teve um cunho comercial. Porque eu fotografava... Sim. Mas a maioria das coisas, todas foram frutos de alguma encomenda, de alguma coisa que eu fui contratado. Eu estou me lembrando agora desse daí que eu fotografei. E você ficava também, né? Com eu fotografei essas lojas todinha, pernambucana. Era um luxo, né? Aparente aí por dentro, gente. Casa Aparente. Sempre nesse mesmo... Muito. Aí temos aqui. Aí já faz parte aqui, ó. da cidade de Fortaleza, que eu tinha já pensado em fazer um catálogo, alguma coisa da parte antiga de Fortaleza. E isso aqui ficava, se eu não me engano, na rua da tipografia. São Paulo. Peraí, tá aqui, ó. Pois é. Aí não. E aí, fachada na rua São Paulo com o General Sampaio. Pronto. Aí eu fiz esse trabalho para alguma coisa que eu tinha em mente que ia fazer.
E eu fotografei o que estava sobrando, porque já estavam derrubando os prédios antigos de Fortaleza, já estavam derrubando para construir coisas novas, né? Coisas novas. E eu digo, não, eu tenho que correr para poder não deixar passar. Então você presenciou isso aí, né? Muitos imóveis vindo abaixo na época, foi, né? E eu fiz para preservar mesmo. Preservar mesmo. Preservar. Nossa. Esse aqui eu não sei se ainda existe, mas vou atrás de saber. Olha que fachadas ainda. Daí, olha, essa foto, eu parecia que estava não sei aonde. Porque eu já tinha visto uma fotografia dessa, de revista europeia. Aí eu digo, rapaz, mas Fortaleza tem uma coisa parecida com isso. Aí eu voltei lá, eu digo, é aqui. Aí eu fiz essa foto porque eu achei... Achou similar com o que você viu? Similar com o estilo, né? O estilo que nós já tivemos, porque essa zona aqui era residencial. Aqui, essa região da cidade já foi residencial. Já foi residencial. Nelson, você testemunhou muito do que você fotografou hoje, nem existe mais, né? Não, infelizmente, né? Não. Infelizmente. Tu é nostálgico? Eu? Nostálgico? Eu faço é chorar. Ai, meu Deus. Isso é a mesma doença do nosso amigo Jonathan, da Isabel. Aqui as fotos aéreas, em homenagem ao Jonathan, que ele adora. Ele e o João Flávio adoram, mas... A nossa casa está onde? Aqui, ó. Vamos lá. O que é que aparece aqui? Colégio Cearense do Caxias, cruzando a Joaquim Távora. Então vamos... Aproxima bem, né? Olha a qualidade dessas fotos. Que o Parque da Criança bem no meio, ó, gente. Pronto. Aí a nossa casa tá ali embaixo, ó. Bote aqui. Aí, esse prédio aí do colégio. Não, pronto. Agora a setinha, a seta. A seta, bem aí. Ó, aqui tá o Parque da Criança. Essa seta. Aqui é o Cearense. Cearense, pronto. Aí a tua casa tá aqui. Essa daí. Essa foto é a nossa que nós casa. mostramos. Ai, já tinha esse anexo do Cearense. Isso aí foi na década de 60. Deixa eu ver aqui. 50 para 60. Fim dos anos 50 para 60 que o colégio construiu esse... foi? Esse, eu achei que era mais recente. Sim. Aí funcionava... Rapaz, olha, não me lembro mais. Essa parte aqui do Cearense? Era, essa daí do Cearense. Era filosofia, né? Segundo... O pessoal da filosofia, na época que eu estudei lá, essa parte aqui era o segundo grau, né? Mas o segundo grau aqui. E tinha... Porque eu nunca entrei aí. Nunca entrei. Foi? Então tinha classes em todos os andares? Tinha. Esse quarteirão da Jaime Benévolo, olha... Que é Jaime Benévolo. Toda noite tinha a gente chamava as rodinhas da calçada. Então tinha umas 5 rodinhas aí de noite. É mesmo, né? Era a da casa do seu Freitas, tinha a casa do Filomeno, tinha a casa de um médico, aí depois tinha a casa do Aldemir Pessoa, mas não é aquele dali não. Então, e toda noite passava um sorveteiro lá. Olha, era uma festa o sorveteiro chegar lá, porque ele já conhecia todo mundo, né? Aí de noite ali essa nossa rua era quase... calçamento, né? Lógico. Era calçamento. Aí os adultos conversando nas rodas e vocês brincando. E a gente brincando lá, era uma beleza. A noite da nossa rua, da Jaime Benévolo, e nas outras ruas também podia ter, mas na nossa rua tinha essas 5 rodas, né, de famílias, que era uma coisa assim que ninguém pode ficar na calçada. Não. Porque assaltam a gente, né? Mas foi muito bom. Esse costume, né, de cadeiras na calçadas, ela é muito falada aí pelos cronistas e vem de bem atrás, né? Agora realmente não tem quem consiga mais ficar nem no acabou, né? Nelson, vem cá, de onde é que tu tirava essa foto? Isso é de avião, tudo resultado de trabalhos que eu fazia. Eu nunca pude contratar um avião para isso. Então, esse trabalho aqui, se eu não me engano, foi para o início da Avenida Guanambi, que eu fiz o mapeamento da avenida. Eu fotografei e eu não sei se tem aí. Muita coisa eu fazia
de avião. Para a Coelce, eu tenho certeza, eu me lembro da Coelce, que eu fotografei a cidade toda fazendo uma espécie de uma fotografia métrica, como é o nome daquela... Aerométrica, hein? Não sei o que, métrica aí. A gente descobre e bota aí. Eu tinha um avião, naquela época a gente chamava de teco-teco, né? Sim. Aí mas já era coisa mais moderna. E aí eu sugeri fazer um buraco no fundo, no piso, para botar a máquina. no piso do avião, e uma arruela, que eu atarrachava a máquina, a lente da máquina, eu atarrachava ali, e a gente voava numa determinada altura, e eu contava 1, 2, 3, 4, 5, aí uma foto. 1, 2, 3, 4, 5, pum. Aí, fantástico demais. Aí quando mandava revelar o filme, aí o filme vinha, aí era todo marcado, e aí a gente mandava fazer as ampliações, e cada ampliação dessa tinha um tamanho, tinha uma medida. E então a gente fazia um mapa da cidade de Fortaleza, a gente fazia tudo com fotografia. Criava esses mapas, tudo desse jeito, com fotografia. Aí a gente montava as fotografias, aí depois eu fotografava a minha fotografia. Depois da planta montada, foto por foto, aí eu subia num cavalete bem grandão, aí eu fotografava aquele conjunto de fotos para fazer. Rapaz, que trabalho, né? Era. Foi um bom trabalho, viu? Obrigada. Aí outra. Outro flagrante aí da cidade, né, gente? Porque eu queria. 70? Porque eu queria. 70, olha aí, anos 70, né? Aqui tem, ó. 70 para 80, é isso mesmo. Porque eu tinha. Final dos anos 70, então. Vamos lá. O Fusquinha. Não tinha nenhum carro de luxo, não, nessa época. Tinha carro de luxo, mas era importado, assim, não tinha. Mas aí era. E aqui ainda não era, né, Nelson? Porque hoje não é só de pedestre? É só pedestre, não, né? Essa é só pedestre. Aí tá aí o Ronce, olha, enfeitado para Natal. Ronce, barato todo dia. Todo dia. Aqui a gente vê. Olha, farmácia César Carlos. E se eu não me engano, ali atrás era o Banco do Ceará, não era? É bem pra cá, aqui na varanda. O Ceará não é aqui, não? O Beck? Ah, não. O Beck dos Peixinhos que chamava? É no quarteirão pra cá, né? Pra cá. Era aqui nessa rua, é? Aqui, Barão do Rio Branco. Né? Eu acho que é no próximo quarteirão. Então tá bom. Né? E aqui, Nelson? Você presenciou a derrubada da coluna? Não, porque nessa época... Não morava aqui, né? Eu não estava aqui em Fortaleza. A gente nem falou dessa época que tu morava na Bahia, mas vamos falar. Eu chorei foi muito, porque a coluna da hora era os meus parentes, meus primos que vinham visitar a gente levava as pessoas, meus parentes, para a Praça do Ferreira. Para a Praça do Ferreira. Ponto turístico, eu passear lá porque tinha um caldo de cana, tinha umas coisas... São Luís, né, também. Por aqui, eu não me lembro mais não. Aí outro cruzamento, só para ver aí o cotidiano também. Era onde eu trabalhava. Aqui era a rua que o nosso estúdio era aqui, na Pedro... aqui, ó. Borges, tá... Edgar Borges. Edgar Borges, essa aqui, né? Aí aqui era a padaria... Café Valcão, ó. Café Valcão. Ó, aqui tem assim, Perboire Silva. Perboire Silva. É essa. Aí aqui é a Floriano Peixoto. Aí a gente entrava bem aqui num prédio que tinha 2 andares, 3 andares. Era onde funcionava o nosso estúdio. Tem foto do estúdio? Do Clark Nunes. Clark Nunes era uma empresa que vendia avião. Nossa. Avião pequenininho. Sei. Era Clark Nunes, era aqui. E o nosso estúdio era no andar de cima desse prédio. Clark Nunes. Famoso. E esse prédio aqui, foi novo, era um prédio novo. Esse? Prédio novo, isso aí
Foi bonito no tempo que foi feito. É. O contraste aí, né? E o Aqui Valcan. era a fábrica da Valcan? Não, Era a torrefação deles? Eu acho que não. Porque tu tá vendo aqui... Pois é, porque o Café Valcan... Ó, aqui, ele tá inclusive impresso no prédio, né? Não é pintura. Não sei se é pintura. Suba mais um pouquinho para eu poder... Pronto. Aí? Pronto. Então, aqui é a rua... Aqui é a Floriano Peixoto. Aqui atrás, na esquina, era a casa a loja de Armazém Nordeste. Armazém Nordeste, que depois aquela família comprou o Armazém Nordeste. Tinha um Armazém Nordeste. É quase chegando na Praça Ferreira, né? Pronto. Pra cá, né? Aqui é um quarteirão. 50 metros da Praça do Ferreira. Aqui tinha a livraria muito conhecida. Na esquina aqui? Nessa esquina daqui. Aqui é lojas, cobriu, não dá pra saber aí qual era. Aí do lado de cá, na esquina, tinha uma livraria que era muito conhecida, onde comprava o livro dos colégios. Livro escolar. Livro escolar. Olha aí, Petrojoias. Petrojoias. Era só esse buraquinho. Agora, esse cidadão, o Pedro, ele era assim... olha essa aliança aqui que eu comprei, é de ouro maciço. Aí ele fazia lá um negócio, não sei se ele botava eu não sei se ele botava na boca, eu não sei não. Eu sei que ele, isso aqui não tem nada Era mesmo. Sabia de tudo, ele pegava o que era prata, o que era ouro, não tinha... Ninguém enrolava ele, né? Não. Olha aqui ainda, Nelson, uma casa, talvez dos anos 20. É o fim da Lisbonense. Aqui? Essa aqui que eu estou circulando? É o fim da Lisbonense. Era como fosse os fundos da Lisbonense, que era do lado da Praça do Ferreira, né? Aí até aí a Lisbonense. Ai, que saudade de uma coisa que eu não vi. Esse sobrado, Nelson, foi restaurado pelo governo do estado hoje. Foi restaurado? Foi graças a Deus. Ainda bem. E aqui foi todo restaurado como era muito na época, né? Porque lembrava muitas coisas do Aracati. Lembrava. Porque é cheio de... Cadê os azulejos? E essa também Estava encoberto, gente. Estava pintado por cima. Olha o crime. Estão vendo aí? Porque quando eu saía para ir atrás dos prédios, era para poder registrar mesmo. Porque eu queria que ficasse... Pois está aí o registro. Eu queria perguntar quem lembra de vocês, deste cidadão. E aí aqui uma pausa, uma parte. O Nelson, ele é sociólogo. Então tem esse olhar do sociólogo nas tuas fotos, né? Tem muitos tipos humanos, né? E que a gente, assim... É só apurar um pouquinho que você percebe. O sociólogo aí... Posso falar dele? Deve. Essa figura é importante. Ele, o meu avô, pai da minha mãe, é de Aracati, e o meu avô tinha salinas no Icapuí, por ali. Meu avô tinha uma fazenda que cuidava, que tinha na ponta da rua. Começava na ponta da rua e até o Jaguaribe ali, que eu não estou lembrando o nome da fazenda. Sim, era atrás da matriz. Atrás da matriz, depois do cemitério, aí começava Ilha dos Veados. A Ilha dos Veados, que era do nosso avô. E se eu puder lembrar, o Shark saiu do Aracati para o Rio Grande do Sul. E o meu avô, que chamava de Major Bruno, era um dos produtores de charque. De charque. E exportava para o Rio Grande do Sul. Sim. Então, esse senhor, ele foi motorista do meu avô. Eu estou falando isso porque eu encontrei com ele na esquina do Colégio Cearense, um dia. Ali morava um amigo meu, que depois que vendeu a casa da esquina, fizeram um restaurante, um barzinho lá. E ele passava muito por ali. Isso aqui é a rua Duque de Caxias.
Aqui é Nelson. a Avenida Duque de Caxias. E logo em seguida, dobrando, era a Rua Jaime Benévolo. Aqui ele está no meio Mais do ou menos quarteirão. aqui quarteirão, não lembra não, Aqui né? no primeiro quarteirão. Aqui é Barão de Aratânia Sim, e Jaime Benévolo. Jaime Benévolo. E na Duque de Caxias. Aqui quase em frente mais ou menos à igreja. de frente à igreja. Sim, então esse senhor, ele passava nessa esquina desse bar, e aí um dia eu, curioso, aí fui conversar com ele. O certo é que ele foi motorista do meu avô em Aracati. Ele era motorista quando rapaz, e era quem trazia de Aracati para Fortaleza O charque. para ser exportado no porto. E então ele teve uma namorada, e a namorada parece que não quis mais. arranjou outro, Beijo. e ele ficou muito sentido e saiu de lá. Ele fugiu, foi embora, e ninguém sabia mais onde era, porque a mulher dele, a esposa dele, tinha passado ele para trás, né? Puxa. Como que se chama, passado um chifre. E ele sofreu muito e ele desapareceu. De lá. De lá de Aracati. Aí depois foi encontrado, mas ele já estava com a cabeça... E ele não tinha onde morar. Ele morava na rua mesmo. Por que chamava feijão sem banha? Pois é, eu não sei. Interessante. Quem souber, coloca aí nos comentários, quem lembrar, gente. Porque é muito curioso esse apelido. E o nome que o Nelson deu pra foto, olha, gente, Carregador de Sonhos. Esse aqui que é a cereja do bolo, que todo mundo que eu dizia que tu vinha aqui, eu tinha que perguntar por isso aqui. Gente, a gente agora vai entrar aqui na Santos Dumont. Isso aí é o quarteirão, 1971. 71, né, Nelson? Aqui é as fundações do Centerum, segundo as suas anotações. O Centerum. Do Centerum. E aqui o Del Passeio. Aqui hoje é o Del Passeio. Era a casa do Fernando Macedo. Fernando Macedo. Que foto fantástica. Quarteirão todo. Todo, né? E lá na pontinha, lá em cima... Aqui é a Praça Portugal.